maioria das empresas não falha por falta de estratégia, elas falham porque ninguém governa a execução dessa estratégia. É de fato que muitas empresas no Brasil têm problema até mesmo para entender o que é estratégia. Tem uns dados bem interessantes do Sebrae de 2022 que fala que 47% das empresas do Brasil fazem planejamento estratégico para no máximo 6 meses e 17%, se não salve a memória, não faz nenhum tipo de planejamento estratégico. E essa é uma conversa desconfortável, é claro. E porque quase toda organização hoje tem algum tipo de estratégia, tem algum tipo de planejamento, mesmo que seja um planejamento curto. Algumas, sim, têm, claro, seu planejamento anual. As equipes fazem apresentações, muitas vezes, algumas vezes, muito bem desenhadas para mostrar para os seus clientes, né? Tem metas, mesmo que metas assim otimistas ou metas rasas, mas ainda tem. OKRs, talvez. Indicadores, muitas vezes não. E o roadmaps, a maioria não tem, infelizmente. E assim, mesmo com toda essa falta de método, mesmo com todo esse trabalho que ainda precisa ser desenvolvido, nós vemos, sim, claro, um esforço enorme para executar aquela atividade que aquela empresa se propõe a fazer. E o avanço sempre é menor do que aquilo que deveria ser. Vocês não concordam comigo? Então, se você lidera, ou decide, ou influencia projetos e iniciativas dentro de uma empresa, provavelmente você já deve ter sentido isso. A sensação de que todo mundo está trabalhando muito, mas a empresa não sai do lugar na mesma velocidade. Ou se você tem uma empresa, né? Você é empresário, muitas vezes você trabalha demais, não tem hora, não consegue pausar sua jornada de trabalho, não consegue ter uma jornada de trabalho saudável, né? Então, talvez esses sejam alguns indicativos que nós precisamos adaptar e exigir uma mudança do método na qual nós trabalhamos, nossa empresa trabalha. E hoje a nossa conversa aqui é sobre o custo invisível da estratégia sem governança, quando o que está claro, mas o como nunca foi decidido de verdade, ok? Então, vamos começar pelo que parece no nosso dia a dia. Times sobrecarregados, o dono da empresa sobrecarregado, agendas lotadas, reuniões em sequência. Às vezes a pessoa não tem nem tempo para levantar para tomar um copo d'água. Decisões muitas vezes importantes sendo adiadas porque faltam informações. Muitas vezes falta critério também para tomar essas informações. Vocês não concordam? Ou por que não é o momento de tomar essa decisão? Ou por que vamos alinhar melhor isso depois, em outro momento, né? Então, projetos, iniciativas que começam cheios de energia, as pessoas empolgadas. Imagine uma nova iniciativa dentro da sua empresa, uma nova demanda, todo mundo muito empolgado, todos muito alegres, mas pouco tempo depois, poucos meses depois, entra em modo de sobrevivência. Retrabalho muitas vezes vira rotina, prioridades que mudam no meio do caminho, metas que são definidas 2, 3 vezes ao longo de meses ou ano, ou dentro de um ano, ou muitas vezes são bem mal definidas, né, de uma forma geral. E ninguém consegue explicar o que realmente está acontecendo, ninguém consegue explicar exatamente o porquê. Quando você olha de fora, parece falta de foco, não é mesmo? Mas quando você olha por dentro, percebe uma outra coisa. Existe esforço. Existe uma certa boa intenção, sim, em fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Existe gente competente tentando fazer o melhor. O problema não é a falta de trabalho, muitas vezes. É a falta de direção e que essa direção seja sustentada, seja uma direção sustentável e sustentável. E
todo mundo está trabalhando tanto porque a empresa continua no mesmo lugar. Aqui é o ponto central da nossa discussão de hoje. A maioria das organizações até que responde bem ao o que vamos fazer, o que nós devemos fazer. Mas definir objetivos, iniciativas e frentes estratégicas não costuma ser o problema. Algumas vezes sim, né? Mas às vezes não costuma ser tão bem assim o problema. O problema começa depois, quando ninguém governa o que está acontecendo, quando a capacidade, não temos noção de governança da capacidade real da organização, a sequência correta das iniciativas, as dependências invisíveis entre iniciativas, entre projetos, entre entradas e saídas de informação de processo. Os critérios de sucesso que orientam decisões difíceis. Não temos esse método, não temos governança para isso. E existe, claro, um erro estrutural muito comum: confundir alinhamento com governança. A empresa, as pessoas muitas vezes acreditam que se comunicar bem a estratégia, ou aquilo que nós vamos fazer, aquilo que acreditamos ser estratégia, as coisas vão se organizar sozinhas. Mas comunicar não é governar, alinhar é decidir. Governança não é só controle, não é só escolha, é decidir o que entra, o que fica de fora, o que para e o que muda de prioridade. E principalmente quem decide, quando decide e com base em que e quais critérios decide. E fazendo aqui, claro, uma conexão com o nosso PMO, Escritório de Gerenciamento de Projetos. E aqui que ele tem um papel muito fundamental, que muitas vezes costuma ser mal interpretado e até mesmo subutilizado. O Escritório de Gerenciamento de Projetos, ele não é, ou não deveria ser, uma central de status. Não é um cartório de projetos, cartório de iniciativas. Não é um gerador de relatórios bonitos, muitas vezes. Não é um gerador de apresentações em PowerPoint. O Escritório de Gerenciamento de Projetos, bem posicionado, é um mecanismo de tradução. Ele traduz estratégia em execução governada. Ele ajuda a organização a sustentar decisões difíceis ao longo do tempo, não só em apresentações de estratégia no PowerPoint. Então, quando a governança não existe, aí sim os impactos eles aparecem. E mesmo que ninguém dê nome a esses impactos. Impactos invisíveis, primeiro, desgaste emocional das equipes também, a tensão de correr o tempo todo sem chegar, o cinismo silencioso, que seria mais uma iniciativa que não vai dar em nada, né? Isso acontece bastante, né? Aquela percepção de projetos, iniciativas que não têm ligação nenhuma com a estratégia, não é mesmo? E depois vem os impactos de liderança. A credibilidade começa a se desgastar. Não porque a estratégia é ruim, mas porque ela nunca se materializa. Cria-se uma cultura de urgência permanente onde tudo é prioridade. E por isso mesmo, nada é prioridade de verdade. Sabe aquela questão? O que é importante, o que é urgente? Fica a questão para nós aqui também. E o impacto estratégico que nós vemos é o quê? Bons projetos competindo entre si muitas vezes. Iniciativas estratégicas morrendo na operação, decisões sendo tomadas tarde demais ou simplesmente nunca sendo tomadas. E quando a sua estratégia já morreu, sem que ninguém assumisse essa decisão. Aqui vai uma leitura
que a nossa experiência, a experiência da nossa consultoria de campo, deixa muito clara. O problema, raramente, é da forma como executamos o trabalho. É claro que muitos trabalhos que se executam faltam, sim, claro, método para conferir, verificar, profissionalizar, garantir que aquilo seja feito com a maior qualidade possível, né? O problema não é no framework, muitas vezes, não é na ferramenta ou modelo que nós estamos usando. O problema é a ausência de um sistema de decisão governado. E é isso que o nosso plano estratégico da nossa consultoria busca resolver. Não criando mais iniciativas, mas traduzindo estratégia em escolhas reais, definindo prioridades com base em valor, risco, capacidade, garantia, risco e investimento, criando clareza antes de acelerar a execução. E isso é o que uma implementação de um escritório de gerenciamento de projetos PMO madura sustenta. Um escritório de gerenciamento de projetos, um PMO, como uma estrutura viva de governança, com fóruns claros, critérios explícitos, rituais que mantêm decisões vivas ao longo do tempo. E a execução deixa de ser aquela execução heróica, deixa de depender de apagar os incêndios somente e passa a ser direcionada, ok? Não é sobre vender um serviço, é sobre mostrar a lógica que separa o esforço de resultado. Talvez a sua empresa não precise de uma nova estratégia. Talvez precise governar melhor a estratégia que já existe. Governar não é burocratizar, é proteger escolhas importantes do ruído do dia a dia. Uma pergunta que fica para você: quais decisões estratégicas hoje estão sem dono dentro da sua organização? Fica o convite para uma boa reflexão. No próximo episódio, a conversa continua, porque governar a estratégia é menos sobre documentos e muito mais sobre conversas que realmente decidem. Muito obrigado.